Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, a pauta do momento em discussão, em evidência aqui na programação da nossa TV Serra Farroupilha. Você acompanha a nossa programação pelos canais 26 e também no 526 da NET em Farroupilha. Ainda tem ao seu alcance o Facebook TV Serra Farroupilha. Esse programa está na íntegra também no Facebook e tem a nossa grande biblioteca dos conteúdos produzidos, todas as frentes de trabalho da TV Serra. Você acompanha no nosso canal do YouTube. Vá lá, inscreva-se. TV Serra Farroupilha, já temos mais de 1000 vídeos postados no nosso canal no YouTube. E ainda tem o Instagram também com os destaques do momento. Hoje eu recebo aqui nos estúdios para um bate-papo o ex-prefeito Bolivar Antônio Pascoal. Bolivar Pascoal é o nosso convidado no dia de hoje para tratar da pauta política do momento aqui em Farroupilha. Farroupilha que vive esta situação na Câmara de Vereadores com 2 processos de impeachment contra um chefe do Executivo Municipal, contra o prefeito municipal, no caso o prefeito Clayton Gonçalves. E é um fato que chama a atenção porque o impeachment por si só já é novo em Farroupilha e quando veio em dose dupla. Tem 2 processos na Câmara, um que foi de autoria do empresário Glaciro Gomes e outro de autoria da OAB Rio Grande do Sul e também da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção aqui do município de Farroupilha. Por isso, Pascoal, por toda a sua liderança na área política, pelo bem que já fez para o nosso município, também é o convidado da nossa entrevista do dia de hoje. Pascoal, prazer te receber aqui nos estúdios. Na entrevista do dia, a primeira vez, na TV Serra, em outras ocasiões também. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito bem, obrigado. Mais uma vez eu agradeço a ti, Leandro, e também cumprimentar aqueles que nos assistem nesse momento e dizer da alegria em poder estar aqui, né, na TV Serra, pelo trabalho que tu vem desenvolvendo aqui nos estúdios, uma gravação mais longa, é a primeira vez sim, mas eu queria nesse primeiro momento cumprimentar a tua dedicação, teu trabalho. Eu tenho acompanhado também o teu trabalho externo, em todos os eventos, em todas as oportunidades, neste processo também do impedimento do prefeito. Eu também acompanhei o trabalho na Câmara Municipal de Vereadores pela TV Serra. Todo esse envolvimento teu, nós queremos aqui lhe cumprimentar e desejar muito sucesso. E, claro, estamos aí à disposição para essa entrevista de hoje. Obrigado pelas palavras. E eu preciso abrir um parênteses agora também aqui na TV Serra, porque quando vim a Farroupilha no ano de 2003, o Bolivar Pascoal era o prefeito municipal e naquela oportunidade eu vim de Caxias do Sul para trabalhar na Rádio Miriam e desde o primeiro contato com o Pascoal sempre uma relação de muito respeito. Enfim, Pascoal tem sido uma pessoa que tem sempre apoiado, sempre nos incentivado. Então, obrigado, Pascoal, devo muito também à tua sensibilidade, a toda a tua família, além do prefeito, além do político Pascoal, o ser humano Pascoal. Então, muito obrigado pelas tuas palavras. Essa relação foi muito profícua, foi muito boa, continua. E continuará sendo sempre. Com certeza. Pascoal, entrando na questão, na pauta do programa, você na condição de ex-prefeito da nossa cidade, governou Farroupilha por 2 mandatos, 8 anos, que leitura inicial você faz desse momento que vive Farroupilha com 2 pedidos de impeachment contra o prefeito Clayton Gonçalves na Câmara de Vereadores? É um momento delicado para o nosso município? Sem dúvida nenhuma, é um momento extremamente delicado, é um momento de indefinições, um momento em que, obviamente, todo esse desenrolar acaba fazendo com que algumas coisas acabam não acontecendo, algumas coisas acabam retraindo como um todo, né? Porque a prefeitura, o prefeito, o executivo municipal, o legislativo municipal tem toda uma trajetória, um caminho a pensar no futuro, pensar nas atividades, pensar em resolver problemas, em subtrair dificuldades da comunidade, isso tudo, e esse momento acaba sendo desviado para esse assunto, para essa situação. Agora também há de se dizer, né, Leandro, de que
tudo que acontece é porque houve toda uma preparação disso, né? Eu acredito, e eu acho que é a grande interrogação que se manifesta nesse processo todo, nesses dois processos, enfim, nesses encaminhamentos todos que houve, foi uma soma de muita prepotência, de muita hostilidade com os vereadores, com a comunidade de Farroupilha, com as entidades. Dizia eu lá no passado de que havia necessidade, havia um distanciamento entre o executivo municipal, o prefeito municipal e a comunidade de Farroupilha, representada pelas entidades. Quando você vê que 15 entidades assinaram um documento onde queriam que alterasse uma trajetória, um projeto dentro da prefeitura municipal, que foi um absurdo e que não tinha dúvida nenhuma. A compra da plataforma de saúde. É isso, aquele software lá. A partir daí a gente vê quanto distanciamento teve, porque isso não precisava. O que poderia ser feito era uma reunião e essa reunião resolver esse problema, né? Então, quando tu vê que a comunidade começou a se manifestar de uma forma muito veemente, acaba acontecendo isso, né? E, claro, a soma desse montante todo, o prefeito se achou o dono de Farroupilha, se achou a pessoa mais superior a todos, né? E isso acabou culminando com esse processo todo, né? E claro, houve também as falhas, houve também esses percalços todos que lhe acabou ocorrendo e que fez com que daqui a pouco a comunidade se manifestasse através desses processos de impedimento. Então, eu vejo assim que está colhendo aquilo que plantou durante o tempo. A conduta do prefeito teria sido um fator fundamental para que surgisse todo esse cenário? Sem dúvida, não só agora, né? Há outros momentos, daria para lembrar diversas manifestações que fizeram na imprensa de Farroupilha, mandou a merda. Outros momentos disse que o aparelho produtor era pequeno. Outro momento ele disse que conhecia a pessoa por dentro e por fora. Outro momento dizia... Oposição demente. Demente. E aí foi falando uma série de coisas, né? Daqui a pouco ele também falou em a Câmara de Vereadores, um órgão que ele não tinha dependência nenhuma, que não tinha valor nenhum, que não tinha nenhum reconhecimento com ela. Então tinha uma série de coisas que foi somando. Essa conduta, como tu falaste, fez com que houvesse esse momento todo, né? É claro que as falhas e esses impedimentos que estão sendo mencionados nesses processos, eles são bastante sólidos, são bastante consistentes, que faz com que a gente tenha aí hoje até um caminho de que vai ser impedido mesmo o seu final de mandato. Até porque no pedido da OAB, Pascoal, no processo de impeachment que foi encaminhado pela OAB, o ponto número 1, o item número 1 é a compra do terreno, dos 4 terrenos. O prefeito seguiu a legislação nacional no que tange a licitação, dispensada a licitação, mas deixou de consultar a Câmara de Vereadores, porque a lei orgânica é muito clara, no artigo 97. O prefeito precisa consultar o Poder Legislativo toda vez que vender ou comprar ou permutar imóveis. Então, o prefeito não fez isso. Outro ponto diz respeito também à questão da abertura de uma rúbrica de R$10 mil para a compra do terreno e depois a suplementação por decreto do próprio prefeito. Outro ponto, um servidor concursado atuando como responsável pela área jurídica da Prefeitura Municipal de Farroupilha e não houve a extinção do contrato ou, enfim, a rescisão do contrato, não houve exoneração da parte de fiscal que ele era. E o quarto ponto, muito claro, que também é apontado como quebra de decoro pela manifestação do prefeito. É aquele ditado, se foge de um, tem outros 3? Sem dúvida nenhuma. Como relataste, a gente acompanhou essas questões. Eu vou dizer assim, como a gente teve a oportunidade de estar lá por 8 anos, claro, o prefeito aí, vamos assim dizer, vamos amenizar um pouquinho, ele não teve talvez a responsabilidade, mas acabou caindo sobre ele. E em outros momentos, eu também, quando fui até ele para pedir até a oportunidade para ver junto aos vereadores
a minha possibilidade de uma prestação de contas na Câmara Municipal, onde eu estava sendo julgado por assuntos apontado pelo Tribunal de Contas, aonde eu teria ter feito alguns erros, né, vamos assim dizer. O senhor conversou com ele pessoalmente sobre esse assunto? Sobre esse assunto eu tive lá a oportunidade de conversar e eu disse naquele momento em que nós solicitávamos a compreensão dos vereadores da bancada de situação, liderada obviamente pelo prefeito, de que pudesse ver aquilo que estava acontecendo, que não teria absolutamente nenhuma culpa. Não vamos relatar agora, mas é a mesma situação. O prefeito decidiu, vamos lá, o prefeito decidiu que iria comprar o terreno, que deveria ser no lado da UPA lá. No espaço que era para ser a UPA. E aí queria que ampliasse aquela área e disse, vou comprar esses terrenos. A partir daí em diante, passa a ser um trabalho do jurídico, técnico, se manda projeto para a Câmara, se não manda, se abre rúbrica, se fecha rúbrica, se suplementa, se não suplementa. O prefeito não é obrigado a saber desses detalhes todos? Não. Tem uma equipe por trás? Isso. A Secretaria de Administração, junto com o secretário de Administração, com o Departamento Jurídico, com a equipe da Secretaria de Administração, no meu tempo era Mirtes e outras pessoas lá, que elaboravam todo esse projeto e encaminhava, se a necessidade encaminhava para a Câmara, se não fazia. Então eu vejo assim que houve um duplo erro. Aí houve, quem sabe, uma certa confiança nessas pessoas, que ele modificou tudo no nosso tempo e depois ele achou que outras pessoas deveriam ser. Tem o procurador do município, que sempre foi um procurador que conhecia muito, o Dr. Valdecir, e que foi tirado de lado, foi colocado um outro procurador, e esse outro procurador, quem sabe, tenha falhado nesse momento. Mas aí acho que está aí uma das falhas, claro, a prepotência faz com que houvesse um outro erro, quando ele disse que ia voltar tudo a estaca zero, que ele ia recuar com isso, voltar atrás dos negócios, e praticamente impossível de realizar. Quando ele disse isso, ele disse que ele era o culpado, ele admitiu tudo isso, e em admitindo, ele fez com que houvesse, claro, o encaminhamento desse processo todo, até inclusive num segundo momento pela OAB. Então, claro, ele não deveria ter feito isso. Ele disse, o erro não foi meu, o erro foi, né, da equipe, mas se eu tiver que pagar sobre isso, a gente está aí. Faltou humildade de novo, faltou uma ligação com os vereadores, uma ligação com a comunidade, uma ligação fraterna, mas que veio sendo somada, que veio sendo colocada na balança por esse ângulo de uma prepotência, de uma soberba cada vez maior, em que ele poderia agora, quem sabe, através da justiça, através de outras coisas, reverter um quadro. E a gente lamenta muito, não é isso, a gente esteve lá por 8 anos, a gente sabe que por algumas falhas de alguns segmentos dentro da administração, que o prefeito acaba pagando. Vou dar um exemplo do meu caso. Eu teve 2 alunos da comunidade de Vila Rica que utilizavam o transporte e iam para Garibaldi para estudar em Garibaldi. Quem pagava a passagem? O município, através da Secretaria de Educação. Então, esses 2 meninos foram trabalhar em Garibaldi, deixaram de morar em Garibaldi, em Farroupilha. Lá em Garibaldi, morar em Farroupilha, foram morar em Garibaldi, e lá em Garibaldi ele continuou indo para a sala. Então a direção da escola dizia que os 2 alunos estavam em sala de aula, Sim. Porém não usavam mais o transporte, mas nunca foi perguntado. E a empresa de ônibus, né, emitia a nota com o nome de todos os alunos, inclusive desses 2. E lá, pelas tanto, o tribunal foi lá fazer um levantamento, viu que 2 alunos não utilizavam mais, disse que o prefeito era o culpado disso. Né? O prefeito nem sabia da informação, nem a própria Secretaria da Educação. Que há pouco, né, nesse caso, o prefeito também nem sabia se tinha que mandar projeto para a Câmara, se implementava, o que fazia, o que não fazia. Talvez aí seja uma questão a ser levantada. Claro que agora, em função disso, desse atrito que houve com os vereadores, o atrito que houve com as comunidades, essa falta de ligação fez com que houvesse essa situação toda. E que a gente lamenta, como munícipes de Farroupilha, a gente não deseja isso absolutamente para ninguém, a gente não está contente com isso, nós da oposição, nós que tivemos os problemas para serem resolvidos, a gente não é por esse ângulo. A gente vê que a cidade acaba sofrendo um pouco, mas que tudo isso também, obviamente, que acaba também, a pessoa tem que absorver isso e dizer, bom, daqui a pouco eu também errei, né? Na sua visão, diante do atual contexto, seria recomendável ao prefeito que renunciasse ao cargo, permanece no cargo? O que o Pascoal vê?
É uma avaliação que ele deve fazer. Pessoal? Pessoal, familiar, né? Uma avaliação política dentro do partido, se é que ele não tem uma soberba dentro do próprio partido também, uma conversa com os partidos que formam a base a coligação. A coligação toda tem como foi isso. Ou que a pouco uma conversa. É que talvez essa humildade não chegou lá também, então é uma decisão mais praticamente quase que pessoal, nem familiar, nem uma questão nessa questão. É difícil se colocar nessa situação, dizer, se eu tivesse nessa situação, o que eu faria? Bom, em primeiro lugar, eu não teria chegado a esses extremos. Em segundo lugar, eu não renunciaria, não. Eu teria a plena certeza de que eu não teria feito, particularmente, ter feito um erro tão grande e que pudesse. Agora, se a Câmara de Vereadores e a comunidade entendesse que eu deveria ser exonerado, bom, aí é uma outra questão. Agora, com a absoluta certeza de que não houve nenhuma irregularidade partida de mim. Mas se houve por parte da equipe, eu ia dividir com a equipe e acabava assim. Eu acho que até as pessoas que erraram lá deveriam assumir isso, vir a público e na Câmara e dizer, realmente isso aconteceu porque nós falhamos lá. Nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida conversando mais com o ex-prefeito Bolivar Antônio Pascoal, que hoje é o nosso convidado aqui na entrevista do dia. Fiquem ligados, a gente volta a seguir. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Júlio 852. A entrevista do dia já está de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui. O nosso convidado hoje é o ex-prefeito Bolivar Antônio Pascoal, que está com a gente aqui nos estúdios. Nós estamos falando sobre o atual momento político de Farroupilha, enfim, os dois processos de impeachment que tramitam na Câmara de Vereadores contra o prefeito municipal Clayton Gonçalves. Um dos argumentos, não consta agora, claro, dentro dos dois processos que estão na Câmara de Vereadores, mas que daqui a pouco, de uma forma indireta, poderia, e é a pergunta que eu lhe faço, Pascoal, a questão da compra da plataforma de saúde, que o prefeito tomou a decisão de comprar uma plataforma de saúde para trazer a tecnologia para o município na área da saúde. Era necessária esta compra ou antes desta compra tinha que resolver outras coisas, como a gente diz, fazer o tradicional arroz com feijão? Essa questão da tecnologia, essas questões de hoje um software, hoje de nós termos as informações mais aprimoradas como um todo, eu acho que elas se fazem necessárias, desde lá no nosso tempo e até hoje. Elas sempre são importantes para hoje, ferramentas para poder fazer uma melhor gestão disso.
Agora, chegar a um absurdo de ter um software, a gente que está aí todo dia, que a gente conhece um pouco disso, e conversando com pessoas que conhecem esta área de plataforma, de software, enfim, para poder ter essas informações, a chegar a estes valores absurdos, de quase R$200 mil por mês de honorários para eles terem, para usar esse software. E ao mesmo tempo também de comprar com esses valores, só pode ser, né, uma coisa que não cabe nem cabe nesse momento, e não tem assim hoje uma explicação maior que tem em outro lugar, que funciona nos Estados Unidos, que funciona coisa. E nós estávamos vendo também, começando a pesquisar um pouco mais, a empresa que está fornecendo é uma empresa que tem um capital não tão grande, a empresa tem um escritório em Brasília, está em nome de uma mulher, quer dizer, uma série de interrogações em que faz com que a gente tenha realmente dificuldades em absorver isso. E isso, claro, deve ter sido um ponto bastante consistente para fazer com que houvesse também, não como argumento do impedimento do prefeito, mas como mais um item que não foi dialogado com a comunidade, que não teve uma relação com a comunidade, que fez com que houvesse isso. Não dá para entender, realmente não tem como. E, obviamente, que o prefeito, Leandro, ele decide as prioridades. Essa é a grande definição de um prefeito. O prefeito, o que ele faz? Ele elege prioridade. Se a prioridade era comprar um software, aí nós começamos a julgar o prefeito. Eu acho que teria outras necessidades. Vamos dar um exemplo. O problema no hospital é o pronto atendimento. Bota mais um médico. Um médico não ia custar 190 mil, 200 mil por mês. Ia custar 20, 30 mil por mês a mais. Um médico lá resolveria o problema do pronto atendimento ali no Hospital de São Carlos, uma relação melhor com o hospital, que talvez seja um dos gargalos. Ou então, agora, lá pelas tantas, depois de muita reclamação, então teve um mutirão de exames, né? Então, depois de uma discussão com a comunidade, e também depois pegam isso aí como muita gente desistiu de fazer o exame. Claro, depois de muito tempo, acabou, claro, não precisou mais do exame. Então, uma série de coisas que vão sendo somadas aí, Leandro, e que faz com que tenhamos hoje esse caminho de uma interrogação na administração, nesse final da administração, e que realmente não condiz com Farroupilha, não condiz com a equipe que a gente teve no passado, aquilo que construiu Farroupilha. Em alguns momentos, parece que Farroupilha começou a existir da administração do Clayton para cá, e parece que ela vai terminar com o fim não precisa fazer mais nada em Farroupilha depois da administração do Clayton. Isso parece que a administração foi exemplaríssima, né? Chegou a dizer de que quem quisesse aprender a como administrar o município tinha que vir falar com ele, ter uma aula com o prefeito. Quer dizer, olha a soberba que nós colocamos aqui, né? Quem fez em Farroupilha algumas coisas, prefeitos como o doutor Avelino Majone, como o Vir Sinhac, como o Clóvis Anfeliz, como o Paulo Dalzocchio, como Ademir Bareta, como outros tantos prefeitos, todo mundo contribuiu, fez o seu trabalho, algumas interrogações sim, acertos sim, erros sim, agora não uma soberba como está sendo tratada nesta administração, em que, claro, teve a oportunidade de fazê-lo e ele não levou por essa linha. O senhor avalia que a gestão do prefeito Clayton Gonçalves até o presente momento, primeiro e também o segundo mandato, o prefeito fez obras, deu a sua contribuição, podia ter feito mais, teve atitudes que podem comprometer o município no futuro? Qual é a sua avaliação do governo Clayton do ponto de vista de obras e ações e de projetos na comunidade? Nós teríamos que voltar um pouquinho atrás e lá pensar no orçamento que nós tínhamos lá no ano de 2001, quando nós iniciamos o governo. E que foram crescendo e houve um incremento na área produtiva do município, onde o ICM voltou, onde nós tivemos... Hoje chegamos, quando iniciamos o governo, nós não tínhamos um orçamento de 80 milhões. Hoje nós temos um orçamento de O ano passado foi 270 milhões, este ano projetado em 330 milhões. É praticamente 1 milhão por dia, se contarmos os dias úteis, até mais. Aí vem todo aquele trabalho que foi feito na administração que nós estivemos
à frente, como outras administrações, e por que não lá voltarmos um pouquinho mais para trás, doutor Avelino Majone, com o SINHAC, onde trouxemos empresas para a Farroupilha, onde trouxemos rentabilidade para o município. E claro, não se teve também nos governos também um aumento tão significativo do IPTU, se esse orçamento também é grande. Então, em cima desse aumento de receita, obviamente que algumas obras têm que aparecer, né? Mas também vamos deixar bem claro aqui, não tem os números, e não é o caso, mas está na Câmara Municipal de Vereadores, o alto volume de empréstimos que foram feitos. Bom, eles são necessários, eles fazem parte da vida, eles fazem parte dos empresários, eles fazem parte disso tudo. Agora, não podemos esquecer que isso tudo vai ter que ser pago e vai ser pago. A conta virá. A conta virá e ela vai vir, né, no futuro. Coisas que não era muito da característica nem dos prefeitos anteriores de fazer muito endividamento, não era muito a característica. O chamado endividamento a médio e longo prazo. Isso, esses que é possível fazer, claro, com toda a autorização legislativa, autorização até do Senado Federal, onde há necessidade da aprovação no Senado desses empréstimos. Mas eu quero dizer, então, que obras houve, elas estão sendo realizadas, pavimentações, se elas são adequadas a essa rua, aquela rua ou aquele local, se está sendo bem feita, se está fazendo todo o trabalho subterrâneo, de esgoto, de canalização de água, tudo isso, até podemos discutir. Agora, também há de se lembrar muito bem de que no passado houve, por parte das administrações, prefeitos que se preocuparam em aumentar a arrecadação sem aumentar impostos. Nos 8 anos de governo meu, não houve aumento de impostos absolutamente nenhum. Veio sempre na correção da inflação que teve. Este prefeito fez esse absurdo, né? Que hoje também tivemos oportunidade de receber ligações de agricultores que estão sendo cobrados novamente com relação à questão do imposto de áreas rurais, né, lindeiras ao município, e que, claro, fazem produção, tem que fazer todo um trabalho de justificativa para não cobrar imposto. Então, tudo isso vai somando lá. E somando isso, tudo faz com que tenhamos um valor maior de arrecadação e que algumas obras têm que realizar. Quanto a isso, também não posso dizer que não vamos fechar as vistas para isso. Pelo contrário, algumas obras estão sendo realizadas, que elas são necessárias, mas também não pode esquecer de agradecer a administrações anteriores que fizeram com que essa receita tivesse presente. Eu quero aproveitar também porque o prefeito Clayton falou aqui na TV Serra, pelo que eu estou lembrado e posso me equivocar, no mínimo 2 vezes o prefeito declarou de que hoje o maior devedor do município é um ex-prefeito que deve 47%, 48% do que Farroupilha tem a receber, fazendo uma alusão aos cerca de agora 27 milhões de reais, enfim, se fala nessa cifra. O prefeito não falou o nome do cidadão, do ex-prefeito, mas leva a crer que seja Pascoal. Como tu recebes isso, Pascoal? Na verdade, como faltou humildade e faltou para ele clareza com relação a isso, isto foi uma aplicação financeira, volto a dizer mais uma vez, uma aplicação financeira que teve rentabilidade e que houve por parte de algum segmento dizendo de que isso deveria ser aplicado de outra forma. Que isso, obviamente, não houve prejuízo absolutamente nenhum para o município, não houve desvio de recursos. O capital que foi aplicado voltou todo. Voltou todo e com a rentabilidade que é exigida por lei. Podia ter sido maior a rentabilidade só, sido maior. Mas não houve dano ao erário público. Não, em absoluto não houve nada, tanto é que está aí provado, né? Já teve uma tramitação com relação à Justiça Federal, onde nós fomos absolvidos por unanimidade, e essa questão, para poder, quando você não tem justificativa para justificar os teus erros, a tua conduta, o teu trabalho, tu acaba terceirizando e começando a culpar outros e querendo colocar problemas na vida dos outros e fazendo essas questões todas. Que não é verdade, mas que, infelizmente, houve esse pensamento e que já estamos muito tranquilos.
A população me conhece, sabe, não houve absolutamente nenhum desvio de recursos públicos, pelo contrário, houve rentabilidade e isso está tramitando e a gente vai tentar na medida possível, mas eu quero dizer para a população que não houve nenhum desvio. Nós não compramos software, nós não compramos, não pagamos nada de fora de valores significativos, pelo contrário, fizemos isso de uma forma muito tranquila e dentro da legislação. Mas houve por parte no passado algumas pessoas que entenderam de que deveriam entrar com essa representação junto do Ministério Público, e o Ministério Público encaminhou esse processo que a gente está avaliando. Mas volto a dizer, eu volto a tranquilizar a todos que nos assistem, que não há absolutamente nada. Pelo contrário, se tivesse dado um rombo deste valor, imagina como estaria a Prefeitura Municipal. Então, só essa interrogação já chega. E vamos lá, né? É uma forma de confundir a opinião pública? Claro que é desviar o assunto, né? Desviar o assunto? É desviar o assunto, né, Leandro? É colocar a culpa nos outros, olha lá o outro lado em vez de olhar para cá, né? É assim vai. Sim. Bom, Pascoal, para a gente concluir, no meio de todo esse cenário, desse momento de processos de impeachment aqui em Farroupilha, reta final de uma gestão municipal, teremos eleições agora em outubro também. Na tua visão, pela tua experiência, quem já esteve sentado lá na cadeira de prefeito municipal, qual seria o perfil do próximo prefeito de Farroupilha? O que ele tem que fazer por Farroupilha? É enxugar a máquina pública? Como o próximo prefeito precisa construir a sua plataforma de trabalho? Eu sempre, como eu dizia anteriormente, eu volto a reiterar, o prefeito define prioridades. E essas prioridades, elas têm que ter uma relação com a comunidade, tem que ter um diálogo com a comunidade. E a comunidade ela pode se expressar através dos seus segmentos, né? O Sindiloja, o Sindigênero, o CDL. As entidades. As entidades todas, maçonaria, organizadas, a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja católica, santuário, quer dizer, tem que ter um envolvimento com a comunidade. E a partir daí decidir aqueles recursos que são possíveis de serem canalizados, que discuta com a comunidade, que discuta com a coisa, que tenha essa relação com a comunidade. Agora, o enxugamento da máquina, um pode fazer um pouco mais, outro pode fazer um pouco menos, pode ter uma relação. Eu sempre disse que serviços públicos se faz com seres humanos, não dá para fazer com máquinas. Quando você liga para um lugar que as máquinas te atendem, você fica, de certa forma, bastante chateado. E no serviço público, quando você quer uma consulta, você não quer uma máquina, você quer uma conversa com as pessoas. E, obviamente, que a administração tem que receber isso. Tem que ter um prefeito que tenha diálogo, que se aproxime da comunidade, que esteja com a comunidade, que ouça a comunidade, que vá no mercado, que vá na festa da colônia, que vá lá na reunião, no churrasco, no bairro, que participe e ouça o que a comunidade está falando. E aí acaba decidindo. E dentro dessas decisões, obviamente, que tem que pensar muito bem, é no bem comum. Tem que ter uma relação também com as pessoas que têm maior necessidade. Enfim, ter uma relação de aproximação com todos, né? Prefeito que se afasta da comunidade fica sozinho? E com certeza, e que ouça os vereadores também, né? E que não tenha uma soberba que sabe tudo e que conhece tudo e que sabe tudo, né? Pelo contrário, tem que ter essa humildade de poder fazer uma relação com a comunidade. Olha o que aconteceu com Caxias, olha o que aconteceu com outros municípios aonde a soberba ela tem se apresentado muito. O que acontece, né? Não é qualquer coisinha já penso em tirar o prefeito agora, né? Para concluirmos, a tua palavra também ao cidadão, ao nosso farroupelense que está nos acompanhando nesse cenário todo. Não podemos perder a esperança? Com certeza não. A gente recebe com tristeza isso. O Pascoal está contente porque o prefeito está sendo empichado, está sendo caçado, essas coisas. Não, pelo contrário, eu não tenho esse pensamento, eu fico triste com isso. Perdi eleição sem problema nenhum, a gente não é a primeira, perdi para o doutor Avelino Majone também, nunca fui criticar, a gente está sendo um pouco mais crítico agora, não estou dizendo da pessoa, do ser humano aí, mas que houve uma relação não tão próxima. Eu quero desejar a todos que tenham esperança, Farroupilha segue o barco, hoje tem grandes empresários, grandes pessoas, a geração de emprego é importante, a moradia é importante, a saúde é importante, a segurança é importante, e esses devem ser balizados e devem ser liderados
pela administração municipal, pelo prefeito, para que a gente possa conduzir uma Farroupilha melhor e que a gente possa se orgulhar da cidade. Pascoal, obrigado pela tua presença aqui no programa. Até uma próxima oportunidade. Tomara que com um assunto mais light. É verdade. Obrigado. Um abraço. Valeu. Bolivar Antônio Pascoal, ex-prefeito do nosso município, foi o nosso convidado na entrevista do dia hoje, aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Como eu fiz no programa de ontem também, faço questão de fazer o mesmo comentário e deixar o mesmo espaço registrado no programa de hoje. A TV Serra continua com espaço na sua grade de programação para ouvir o atual prefeito, o prefeito Clayton Gonçalves, também sobre os 2 processos de impeachment que tramitam na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Então, o espaço está garantido, nós respeitamos a decisão do prefeito em não se manifestar, parece que esta é a decisão no momento. O chefe de imprensa diz que no momento o prefeito não vai emitir nenhum comunicado, nós respeitamos, mas eu faço questão de dizer aqui na TV Serra de que o espaço está aberto, está disponível caso o atual prefeito deseje se manifestar. O espaço, o momento, a hora, o tempo que o ex-prefeito quiser, que o atual prefeito quiser, está à inteira disposição. Nos interessa, não me interessa nem A nem B, nos interessa ouvir as pessoas, proporcionar o direito de manifestação e que a comunidade possa encontrar aqui na TV Serra diversas opiniões para que talvez essas opiniões possam ajudar na construção da sua própria opinião. Defendo nesse sentido que jornalismo é isso. Nesta semana, depois da transmissão da Câmara de Vereadores, na segunda-feira à noite, na madrugada da terça-feira, um colega de jornalismo mandou um áudio no meu celular cumprimentando pela cobertura e terminou assim: é uma aula de jornalismo. Acho que não foi para tanto. A gente procura fazer o bem comum por meio do jornalismo. Um forte abraço a todos, até a nossa próxima entrevista do dia.